苦。 No meio de janeiro de 2020, o número de casos relatados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus na China começa a disparar. Os hospitais enfrentam dificuldades para atender as pessoas que podem ter contraído o vírus letal. Os recursos também são escassos, com o número de pacientes com febre e dificuldades respiratórias aumentando a cada dia. Como enfermeiras, não podemos fugir do nosso dever. Não bebemos nem comemos nada durante aquele plantão. Toda a equipe médica abriu mão do feriado do Ano Novo Chinês e tem trabalhado todos os dias. Eu tenho trabalhado de 10 a 12 horas por dia. Mas não é nada demais para os médicos. Estamos acostumados a trabalhar muito. A esta altura, casos do novo coronavírus começam a surgir em todas as principais cidades chinesas longe do epicentro. Pequim, no norte, e Shenzhen, no sul. Zhou Trichang é enfermeira de uma ala pediátrica em Shenzhen. Ao ser alertada sobre a grave epidemia, ela logo se oferece como voluntária junto ao Departamento de Doenças Infecciosas. Embora não tenha treinamento para lidar com doenças infecciosas, ela não se deixa abalar. Se sente obrigada a ajudar seus colegas, perdidos diante da multidão de pessoas em busca de atendimento. Como só havia 3 enfermeiras lidando com pacientes com febre, elas precisavam de ajuda das outras enfermeiras do hospital. Quando ela fica sabendo da epidemia viral, faltam poucos dias para o feriado do Ano Novo Chinês. Muitos funcionários do hospital já estão de folga. Isso contribui para a falta de profissionais de saúde. E é só uma questão de tempo até que o caos se instale em uma situação que já se deteriora rapidamente. No primeiro dia do Ano Novo Chinês foi um caos. Muitas pessoas chegaram e elas estavam preocupadas. Meu plantão era das 8 da manhã às 4 da tarde. Mais de 100 pessoas apareceram. Nem todas precisavam de atendimento médico. Cerca de 80 pacientes precisavam ver um médico. Embora algumas pessoas não tivessem sintomas, vieram ao hospital mesmo assim. Foram motivadas pelo medo. Elas temiam ter sido expostas a pessoas infectadas nos ônibus ou trens. Por isso, pediram para serem examinadas. Todos os recursos dos hospitais estão trabalhando no limite. Nas redes sociais estão sendo compartilhados muitos vídeos sobre o que está acontecendo nos hospitais chineses. E, como profissional de saúde, eu rezo pelos profissionais de saúde da China. Porque estão em uma situação muito difícil e dá para ver no rosto deles a fadiga, a exaustão. E eles não sabem se vão aguentar mais um dia. Zhou enfrenta momentos emocionalmente difíceis, incluindo quando precisa separar uma criança que foi infectada pelo vírus de seus pais. Mas ela precisa ser firme pela segurança da família. Havia uma criança cujos pais tinham voltado de Wuhan. Os adultos não tinham nenhum sintoma, mas a criança estava com febre. Quando a criança apresentou febre, pedimos que os pais não ficassem naquela ala. Só a avó tinha permissão para cuidar da criança e permanecer ali dentro. Foi uma situação bem difícil para todos nós. Foi doloroso separá-los, mas era pela segurança deles e pela nossa segurança também. 20 de janeiro é um dia decisivo para como as autoridades lidam com a epidemia viral. 4 semanas após o surgimento do vírus, as autoridades ainda insistem que o vírus se restringia ao vetor animal.
Neste dia, no entanto, o renomado e respeitado epidemiologista chinês, Dr. Zhong Nanshan, solta a bomba. Em uma entrevista para a TV, ele confirma casos de transmissão de humano para humano do coronavírus letal. Isso altera dramaticamente a forma como a China lida com a epidemia. Em uma atitude ousada e inédita, a China coloca a cidade de Wuhan, com uma população de 11 milhões de pessoas, sob quarentena. Todas as estradas que levam à cidade são bloqueadas e o transporte público é suspenso. O isolamento é expandido a diversas províncias chinesas, afetando a vida de milhões de pessoas. O governo chinês tentou, ao menos, restringir a entrada e saída de pessoas de muitas províncias. As viagens para dentro e para fora da China foram reduzidas, o que ajudou a conter o fluxo de pessoas. Eles também estenderam o período de folga do Ano Novo Chinês. Em situações como esta, quando há uma epidemia, a histeria coletiva pode causar mais problemas do que qualquer outra coisa. Então, seria melhor se tivessem divulgado as informações antes. Eu acho que é uma excelente estratégia. E acho que isso só seria possível na China. Ainda assim, muitos nativos de Wuhan continuam preocupados com o destino de seus parentes presos na cidade. Liu Yuan, de 22 anos, é uma delas. Ela trabalha em Pequim há 1 ano e estava ansiosa para voltar a Wuhan e celebrar o Ano Novo com a família. Mas a aguardada volta ao lar foi adiada quando surgiram notícias confirmando a transmissão de humano para humano. Quando recebeu uma ligação de sua mãe pedindo que ela não voltasse a Wuhan, Liu ficou arrasada. Ela mal podia esperar para passar o Ano Novo em casa, depois de 1 ano longe da família. Depois da entrevista do Dr. Zhong Nanshan na TV, quando ele disse que podia haver transmissão de humano para humano, a minha mãe me ligou. Eu nunca vou esquecer. Ela me pediu para não voltar. Eu fiquei muito confusa, mas acabei decidindo ficar em Pequim. Eu ia voltar para Wuhan em 29 de janeiro, mas ela achou que seria arriscado demais. Além disso, eu estava meio resfriada e decidi que era mais seguro ficar em Pequim. No começo, eu não queria ficar em Pequim, eu queria voltar para casa. Mas a minha família insistiu que ficar em Pequim era mais seguro e me pediu para não voltar. Ela passa o Ano Novo sozinha em Pequim. Mas isso não a tranquiliza, pois ela continua pensando na segurança e no bem-estar de seus pais. Fazemos 2 chamadas de vídeo por dia, ao meio-dia e à noite, na hora das refeições. Eu vejo o que estão comendo e como estão. E eu checo se eles saíram de casa. Eu acordei às 4 da manhã de um pesadelo e estava muito preocupada. E quando eu acordei, eu vi a notícia sobre a quarentena. Liguei para minha mãe imediatamente. Assim que comecei a falar, eu comecei a chorar. Fiquei chorando porque estava com muito medo. A epidemia devia estar grave se estavam isolando a cidade. Na época, eu perguntei à minha mãe, e agora, vocês têm mantimento suficiente? Eu tinha lido que as pessoas estavam tentando fugir da cidade e a minha mãe disse que ela não ia a lugar nenhum. Ela ia ficar em casa. Em primeiro lugar, ficou claro que o contágio antes do isolamento foi algo inédito, muito rápido. Em segundo, muitas pessoas estavam ficando doentes e elas iam sair de Wuhan para celebrar o Ano Novo Chinês em outros lugares. E por isso, a propagação seria ainda maior. Então, o que o governo chinês fez foi correto. Foi a melhor atitude. Parece algo muito cruel. Parece inimaginável, mas era a melhor opção. Quando a SARS se espalhou em 2002, o mundo foi pego de surpresa pela letalidade do vírus e sua velocidade de propagação. Hoje, a rapidez com que o novo coronavírus de 2019 se espalha é igualmente alarmante. Em 31 de dezembro de 2019, poucos dias após a Organização Mundial de Saúde ser alertada sobre o possível surto de um vírus misterioso em Wuhan, os países reagem reforçando suas defesas internas contra a possível disseminação do vírus.
Singapura, por exemplo, adota o monitoramento térmico em aeroportos para todos os passageiros vindos de Wuhan. E depois bane todos os visitantes chineses e estrangeiros com passagens recentes pela China. Hoje, em quase todos os continentes, países tomaram atitudes semelhantes, fechando suas fronteiras a visitantes estrangeiros da China, enquanto o número de casos fora da China não para de aumentar. São centenas de milhares de casos confirmados do novo coronavírus em centenas de países e territórios. Há muitos problemas, mas as viagens internacionais são um dos maiores. Porque, sabe, mesmo que você diga, não vamos receber pessoas vindas da China, já temos muitas pessoas afetadas fora da China. E essas pessoas continuam viajando. Então, continuamos vulneráveis. Isso quer dizer que temos muitas pessoas assintomáticas em todo o mundo que não exibem sintomas e podem transmitir o vírus, e ainda não sabemos o quanto ele é infeccioso e contagioso. Memórias dolorosas da SARS deixaram marcas em duas cidades asiáticas, Singapura e Hong Kong. Elas foram as mais afetadas pela doença respiratória fora da China continental. Houve 299 mortes em Hong Kong e 33 em Singapura. Mas a experiência dolorosa ajuda a região a lidar com um novo vírus letal de forma mais eficiente. Os habitantes de Hong Kong foram ótimos. Os administradores de Hong Kong sabiam o que fazer. Eles não hesitaram em fechar as escolas, declarar emergências e pôr indivíduos em quarentena. E em Singapura, que eu conheço muito bem, temos treinamentos anuais para vírus como o da SARS. Estamos nos preparando há 16 anos. Portanto, estamos prontos para o novo coronavírus de 2019. Nós temos pilhas de livros com protocolos definidos sobre o que fazer se ficar doente, o que fazer se não ficar, onde encontrar as áreas de quarentena, onde as pessoas devem descansar, onde obter mão de obra extra, o que acontece quando as escolas fecham, o que acontece se ninguém puder trabalhar, de onde vem a força de trabalho adicional. Todas as perguntas já estavam respondidas bem antes desta epidemia. O Dr. Yu Jixian é o médico-chefe do Departamento de Doenças Infecciosas de um hospital de Shenzhen. Quando fica sabendo do vírus misterioso, ele é pego de surpresa. Eu estava com os colegas no escritório e lemos sobre o surto na internet. Ficamos muito surpresos. Na época parecia só mais uma doença infecciosa. Não esperávamos que se espalhasse. Então ele monta uma equipe de emergência no hospital, recrutando voluntários de outros departamentos. Eu sou membro da equipe de resposta e também o organizador. Para combater esta epidemia, os departamentos que atendem casos de infecções e febres não são suficientes. Outra estratégia inovadora do Dr. Yu é criar uma unidade de telemedicina. A ideia é fornecer informações importantes para pessoas que não sabem se estão doentes, além de reduzir a demanda dos funcionários do hospital, causada pelo número cada vez maior de internações. Nós avaliamos a demanda e criamos uma plataforma de informação online. Através desse serviço online, podemos atender melhor os nossos pacientes. Só ontem, mais de 1.600 pessoas se consultaram conosco. A plataforma online é mais conveniente para os pacientes e pode ajudar a reduzir a preocupação pública com o novo coronavírus. Desde o surto de coronavírus, estamos recebendo mais pacientes no nosso hospital. Os médicos estão sob muita pressão. Por isso, lançamos rapidamente esta plataforma para fornecer informações sobre a epidemia. Podemos responder aqui ou usando os nossos telefones. Pelo telefone celular, podemos responder a qualquer hora, mesmo depois do expediente ou